Nós já falamos várias vezes sobre a importância de fazer o bike fit, o correto posicionamento do guidão, do selim. Nesse vídeo, o Kleber vai mostrar pra gente como posicionar o STI no guidão. Tem muita gente que pedala mountain bike e também pedala road bike. E por essas bicicletas serem completamente diferentes, ele pode não reparar que a posição do STI no guidão não está correta. Se isso acontecer, tem algum problema? Usar isso aqui meio fora de posição? Vários problemas. Fora conforto, né? O maior problema de todos, que é justamente o objetivo número 1 desse vídeo, é segurança. E o posicionamento do STI, ele tem a ver com segurança porque você vai depois frear a bicicleta. E se não tiver tudo posicionado direito, pode ter problema. Primeiro eu gostaria de explicar o que é STI. STI é uma sigla que quer dizer Shimano Total Integration, que é o mais comum, que é a alavanca de freio e câmbio, onde você freia e muda de marcha na mesma peça. Na mesma peça. Mas na SRAM isso chama Double Tap e Campanholo Ergo Power. Então é a alavanca integrada. E aí nós vamos falar do posicionamento disso em relação ao guidão. Então nós vamos começar posicionando o guidão, porque é o seguinte: o guidão ele tem uma curva, no finalzinho da curva, a parte reta do finalzinho da curva tem que ficar entre 0 e 10 graus, no máximo 10 graus assim, tá? Por quê? Se você posicionar o guidão muito assim, ó, na hora de frear isso aqui vai ficar longe para você. E para cima, né? Também. E para cima, e você não consegue soltar o peso do corpo direito no guidão, se ele ficar assim, ó, tá? Então tem muita gente que, se você já vê um guidão que tá assim, ó, tá errado, tá? Então primeiro você vai posicionar o guidão, acertando o ângulo. A gente está usando aqui um medidor de ângulo, mas dá para fazer com nível, só não dá para saber qual é o ângulo exato, né? Que você pode deixar 0, né? Com o nível, ele vai fazer o seguinte, ó. Nivelado você vai pressionar bem aqui. E a reta é só o finzinho. É só o finzinho. Aí, ó, quando a bolha ficar bem no centro, no centro tá zerado, tá? E aí, se você não tiver um aparelho desse, existem aplicativos do celular que dá o ângulo também. Então, de 0 a no máximo 10, tá bom? Depois que nós tiramos a fita com muito cuidado por causa do cabo de STI, que é um cabo eletrônico, se cortar com estilete ferrou, agora nós vamos posicionar o STI no guidão. Aí, independente se o STI é eletrônico ou mecânico, ambos têm o mesmo tipo de regulagem, que normalmente é um parafuso de Allen 5 mm, e você tem que arregaçar a borracha do manete e encontrar o parafuso para você colocar a chave, soltar esse parafuso e ele vai ficar solto, ó, para você fazer a regulagem. Normalmente as bicicletas vêm de fábrica com a fita já enrolada e nunca, mas praticamente nunca vai dar certo do jeito que ela veio de fábrica estar boa para você. Então, às vezes ela vem, por exemplo, muito assim, ó, desse jeito aqui, ou então muito para cima, tá? Muito para cima. Que é uma montagem só para entregar a bicicleta, né? Justamente, é para entregar a bicicleta, mas esse ajuste tem que ser feito na loja ou então por você, né? Aí o que acontece? Qual que é a regra? É assim, ó, essa curva que vem do guidão tem que ser uma curva, uma parábola perfeita com o manete. Quer ver, ó? Ó, ela é suave, né? É suave, ó. Ó, essa bike aqui é do Rigoberto Urão, atleta profissional, e ele deixou dessa forma aqui porque era a melhor posição para ele. Nós vamos até entender por que para ele era dessa forma. E aqui, ó,
Isso daqui, ó, é suave uma curva, então não vai ficar nem quebrado assim. Tem uma tá? subida de repente, né? E nem dessa outra forma. Descendo. Né? Assim, ó, tá? Porque aqui vai ficar horrível de você segurar por cima. Para fazermos isso, eu deixei o aperto do STI de um jeito que eu possa mexer, tá? Posicionar. E depois de você posicionar, você tem que ser bem cirúrgico aí para depois arregaçar de novo a borracha e fazer o aperto final, ok? Então, o que acontece? Para começar a posição 0 de partida, nós vamos pegar essa parte reta do STI aqui, Capi, ó, tá? A gente vai deixar de 0 a 5 graus, ok? Agora nós vamos dar o aperto, porque esse processo todo é tentativa e erro. Você aperta, experimenta, ó, é sensível aqui. Então você vai e aperta já. Depois você põe a borracha de novo e agora você vai experimentar em cima da bicicleta. Então, aí o posicionamento, ó, tem um vídeo que eu fiz no estúdio de Bike Fit, que aí mostra claramente o porquê que você chega e vai fazer o ajuste fino. Por isso que é de 0 a 5 graus, né? Não é um 5 ou é 0, né? Você tem que ver como é que... Isso, porque às vezes o pulso está quebrado. Por exemplo, se esse STI aqui for muito para baixo, o pulso vai ficar assim. Mas isso também tem a ver com a altura de selim, né? Porque o ciclista sentado vai gerar uma posição pegando assim, né? Também depende de estar certo o selim, né? Isso, então, isso assim, isso daí é uma das partes do Bike Fit. Então, Sim. quer dizer, não adianta nada. Fazer só isso aqui. Todo né? esse resto aqui tá errado e você vai lá ajustar o manete. Então, assim, isso daí é um detalhe do Bike Fit, mas que tem que ter sido feito toda a primeira parte do Bike Fit. Isso daqui é, vamos dizer, quase que a parte final de um Bike Fit, entendeu? Ó, agora eu tô fazendo o fit do Gabriel aqui, ó. Aí, Gabriel, põe a mão lá, ó. E aí aqui no manete, ó, vocês percebam que vem reto aqui e depois está quebrando o pulso dele. Então o que eu vou fazer? Pum, subir só um pouquinho o double tap dele aqui, o STI, seria o STI da SRAM, né? É detalhezinho do fit aqui. Ficou clara essa importância do alinhamento, né? Que você não pode deixar o pulso nem para cima nem para baixo, porque isso inclusive deve causar dores. Exatamente. Agora vamos ver como que nós vamos posicionar e fazer uma checagem se o posicionamento, quando você segura embaixo principalmente, está bom para você poder frear o manete de freio. Você está alcançando, né? Exatamente, por isso que agora nós vamos ver o ajuste para a mão pequena, se vai ser necessário ou não. No meu caso aqui, ó, tá ótimo para eu frear. Agora, a gente já deu uma verificada aqui que a mão do Fernando é pequena e não vai ser bom para ele se a gente não fizer a regulagem para adequar para a mão pequena. E esse é um dos perigos que você falou lá no começo, né? Exatamente. Não alcançar direito. Exatamente, porque é o seguinte, você pegou e subiu uma subida muito, muito longa. Você vai ter que descer essa descida, no caso, muito longa. Lá na França, viagem que eu levo os brasileiros para lá, tem montanhas de 20 km sem parar de subir. Vai ter 20 km sem parar de descer. E assim, se você não tiver a segurança para frear, vai ficar muito difícil. Por isso que você vê, às vezes, ciclistas que inconscientemente eles estão descendo, segurando em cima, mas é porque a regulagem para frear por baixo está muito ruim. E não alcança. Não alcança, então ele acaba freando por aqui, que não é tão seguro quanto descer segurando aqui. É muito mais seguro para a mão não escapar para frente, num buraco, coisa assim, você segurar por baixo. Então tem que fazer a regulagem ideal para você frear por baixo, não por cima. Ô Fê, sai de trás das câmeras, vem aqui colocar sua mão aqui, ó. Ó, eu vou colocar a minha, tá vendo, ó? Deixa Vê eu a sua agora. Ali. Deixa eu ver. Só pra ver o quanto A passou. minha, ó, tô freando bem. O dedo vira para frente Ó. da manete. Deixa eu ver minha mãozinha. Ó.
Tá difícil a ponta do dedo aqui, cara. Tem que pôr mais Tem que força, fazer né? assim, ó. É, Assim. você tem que avançar para fora a mão. É. E como é que... Ele tá girando para fora os braços para poder ir lá para frente. É super inseguro isso, né? Tá? Então, se a bike for do Fernando, ou o Fernando vai usar, que ele tá louco para dar uma volta, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um parafuso, todo o STI tem ou um parafuso para regular isso, ou os mais antigos nós vamos mostrar, tem uns calços de borracha que você pode colocar, você pode até improvisar. No caso dele é um parafuso aqui, que você apertando, ó, apertando, ele tá vindo para cá, para trás. E aí vai ficar mais perto para ele frear aqui. Ó. Melhor, Fê? Bem melhor, ó. Tá até demais, por favor. É? É. Depois que é feita a regulagem para você acionar o freio com mais facilidade e segurança para você, tem que verificar até que ponto que é o ponto onde você vai fazer força na frenagem. Então, por exemplo, para mim eu regularia esse freio mais alto, ou seja, depois que você fizer a regulagem do manete, você vai ter que regular o freio da bicicleta para que fique no ponto certo de você fazer força, porque assim, o corpo humano sempre busca a melhor forma de fazer força em qualquer situação. Então, se você não alcança o freio, estiver desregulado, você acaba se posicionando errado para conseguir usar, ou pega em cima, como você falou, né? Mas isso é só isso? Tem mais alguma coisa? Causa muito desconforto na descida. Então, uma descida longa, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer muito isso aqui assim, ó. E aí o posicionamento, primeiro, você não agarra direito no guidão, tá? E segundo, você fazendo muito isso daqui, acaba repuxando tudo. E quando chega no final da descida, você está com atrás do pescoço aqui, dolorido. Isso aí acaba dando insegurança. Isso se arrasta pelo resto do treino, da prova, né? Essa dor, né? Exatamente. Vai ser horrível você descer dessa forma. Cada STI vai ter uma forma de fazer essa regulagem, os mais modernos, com alguns parafusos ou de fenda, como esse que nós mexemos e esse daqui, que você vai encontrar nessa posição. E existem também sistemas mais práticos hoje em dia, que é com chave Allen pela lateral. Nem tá debaixo da borracha. Nem tá debaixo da borracha, é fácil acesso e tal, que começaram, graças a Deus, facilitar a nossa vida. Então tem, dependendo do ano, do modelo, várias posições diferentes para a mesma função, né? Exatamente. E os antigos não tinham essa regulagem e existem ainda, dá para até achar no mercado, é difícil de achar, uns calços especiais. Para cada modelo. Para cada modelo, para mão pequena. Ele vai aqui? Ele vai aqui assim e você coloca o calço, tem um lugar certo de encaixar. Agora, como às vezes você comprou uma bike usada, perderam esse calço, nem sabiam que existia, que acontecia direto, então você pode fazer um dispositivo... Uma peça de borracha. Uma peça de borracha colada com cola de alta adesão, ou no próprio STI aqui em cima ou aqui por dentro, para você fazer isso, ó, assim sem a borracha, assim com a borracha. Isso daqui fica mais perto para você. Então, de um jeito ou de outro, você consegue resolver isso daí. Mas o guidão não tem como, né? Porque o guidão antigo tem uma curva muito estranha, né? Ó, Capi, esse é um guidão moderno. Então, quando ele está nivelado, a parte que chega no manete aqui sai quase que horizontal, né? Uma reta também, para dar a curva certinha com o STI. Mas os guidões antigos, eles começavam daqui já em curva, assim, ó. Aqui embaixo, assim, né? Isso, e era horrível. O manete, ele fica muito assim, ó, e fica quebrado isso daqui, ó. Você não consegue regular de jeito nenhum. Então é o seguinte, se a pessoa puder... Guidão tem uma validade, você sabe disso, vocês já falaram sobre isso. Que fica com o sal, ataca, né? É interessante trocar, porque além de melhorar a sua ergonomia, vai melhorar também a segurança.
Porque pode quebrar de repente, né? Exatamente. Em alumínio. Exatamente. Então acabou, já dá para pôr a fita. Não, a gente ainda tem que ver qual que é como que a torção do STI. Então, via de regra, ele é alinhado Com a parte de baixo. com aqui, a parte de baixo, essa linha aqui, tá? E guidões de gravel, por exemplo, que tem o flare, também você vai alinhar com o flare. Ele é inclinado, mas o alinhamento ainda é mantido. Com o flare. E tem a particularidade, aí você vai pedir para a pessoa, você vai experimentar, se você está mudando a marcha bem, às vezes tem que ainda colocar um pouquinho para dentro para ficar mais fácil de mudar a marcha ou de frear. Então, assim, via de regra é alinhado, mas às vezes pode ter uma adaptaçãozinha de pessoa para pessoa. E isso o Bike Fit é que mostra, né? É isso daí. Depois que é feito o posicionamento de um dos lados, você vai ver se o outro lado está igual. Então tem que igualar. E também não pode estar com a fita, né? E não pode estar com a fita. Então vai tirar a fita de um lado, do outro. Ó, desse jeito, ó, esse lado que nós regulamos está bem diferente do outro lado que o Rigoberto usava. Então, ó, essa distância aqui e essa distância aqui. Então você vai pegar uma outra régua e medir daqui a aqui ou daqui a aqui em algum ponto de referência para igualar. E achar igual aqui. E tem guidões mais modernos e mais sofisticados que ainda tem uma marquinha aqui, ó, onde a abraçadeira do STI pega, que aí é muito fácil. Você faz regular. olha o número e vem aqui. Olha um lado como tá e vai fazer do outro. Isso é a mais fácil que tem, facilitou a nossa vida. Poxa, Kleber, num STI que é uma coisa tão pequena, tem tanto ajuste de posicionamento e regulagem, né? Então, Bike Fit é detalhe, tá? Então esses são os detalhes que envolvem todo... Você vê quanta coisa, né? Desculpa, a gente falou para chegar nisso. Então esse é só um detalhe do Bike Fit como um todo. Então, que tem muita coisa para mexer, né? Então, mexer em tudo, isso daqui é o final do Bike Fit. Então se a parte de lá não tiver certa... Aqui eu vou ter que ver ângulo das costas, como que a pessoa está fazendo força, tudo direitinho, para chegar no final aqui. Só que isso daqui é importantíssimo falar, porque envolve segurança e conforto. Então, assim, às vezes a pessoa já está com a bicicleta ali quase que no fit certo, e só falta esses detalhezinhos que vai ajudar bastante gente. Então, se você tem uma bicicleta de estrada, ainda não fez o Bike Fit, nunca mexeu nessa parte, corre lá para olhar se está tudo certo. Kleber, obrigado por mais essa aula. Valeu mesmo. Obrigado a vocês pela oportunidade. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. Isso aí. Valeu.